pessoal, e chegamos na nossa aula 29, que é sobre divisão com decimais exatos. Antes, porém, aquele nosso pedido para você se inscrever nesse nosso canal. Vamos lá, então. Inicialmente, nós vamos abordar a divisão de um número natural por outro, cujo resultado é uma decimal exata. Não é? Por exemplo, 3 dividido por 5. Nós já sabemos, né? Divisão igual a traço de fração é 3 sobre 5. Se eu multiplicar por 2 ambos os elementos da fração, o numerador e denominador, eu chego nos 6 décimos. E 6 décimos escrito na forma decimal é 0,6, tá? Agora, eu poderia fazer isso numa divisão, né? 3 dividido por 5. 3 unidades não posso dividir por 5 de modo que dê unidade. Então, eu coloco 0, e agora transformo as 3 unidades em 30 décimos, que é a mesma coisa que abaixar esse zero aqui, ó. 30 décimos. 30 décimos dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Né? Ou a gente faz usando frações, ou faz usando a divisão. Agora sim, divisão de uma decimal exata por um número natural. Vamos ver. Digamos que eu queira dividir 72 centésimos por 4. 72 centésimos, escrito na forma de fração, 72 sobre 100, dividido por 4, que é a mesma coisa que 4 sobre 1. E a divisão de frações, como é que é? Eu conservo a primeira, multiplico pela segunda invertida. Lembram-se? Então, 72 vezes 1, 72, 100 vezes 4, 400. Se eu dividir por 4 numerador e denominador, eu vou obter 18 centésimos, que na forma decimal a gente escreve assim, 0,18 centésimos. Agora, eu poderia fazer isso dividindo, né? Dividindo 0,72 dividido por 4. As unidades, 0 unidade dividido por 4, 0 unidades. Né? Agora eu vou dividir os décimos. Tenho 7 décimos para dividir por 4. Vai dar 1. 1 vezes 4, 4, para 7, 3. Abaixo, esse 3 é 3 décimos, que é 30 centésimos. Com aqueles dois que estão lá, 32. É como se eu abaixasse 2 aqui. Agora eu tenho 32 centésimos. E vou dividir por 4. Dá exatamente 8, né? 8 vezes 4, 32 para 32, nada. Ou seja, 72 centésimos dividido por 4 é 18 centésimos. Novamente, eu posso fazer usando frações, como também posso fazer a divisão, ok? Agora, temos que ver a propriedade da divisão que nós vamos utilizar. Que nós já sabemos dos números naturais, né? Multiplicando ou dividindo os dois termos de uma divisão por um mesmo número diferente de zero, o resultado da divisão permanece o mesmo. Lembra-se, nós já sabemos isso lá dos números naturais. E agora retomamos isso aqui, por quê? Que nós vamos utilizar. Então vamos ver. Aqui eu tenho 40 dividido por 10. Se eu multiplicar por 2 o 40 e por 2 o 10, vai ficar 80 dividido por 20, que vai dar o mesmo 4. 40 dividido por 10 dá 4. Se eu multiplicar ambos os termos pelo mesmo número, o resultado permanece o mesmo, quer dizer, o resultado não se altera. Outro exemplo, ó. 12 dividido por 6 dá 2. Se eu dividir o 12 por 3 e o 6 também por 3, dá 4 dividido por 2, dá 2 também. Olha, o resultado não se altera. Né? Então, eu posso ou multiplicar
ambos os termos da divisão por um mesmo número, que o resultado não se altera, ou dividir ambos os termos da divisão por um mesmo número, que o resultado não se altera. Tá? Outro exemplo, 15 dividido por 5 dá 3. Se eu dividir por 5 15, obtenho 3. Se eu dividir por 5 5, obtenho 1. 3 dividido por 1, 3, tá vendo? O resultado não se alterou. E assim por diante. 3 dividido por 15, por 5, dá 3 sobre 5. Se eu multiplicar por 3 ambos os termos, olha o que vai acontecer. Aqui dá 9 e aqui dá 15. 9 dividido por 15 é 9 quinzeavos. Simplificando por 3, né? 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Ok? Então, essa propriedade, eu posso tanto multiplicar como dividir os termos de uma divisão por um mesmo número, que o resultado permanece o mesmo. Agora sim, divisão de um número natural por uma decimal exata. Por exemplo, 6 dividido por 7,5. Eu vou multiplicar por 10 ambos os termos da divisão. Por quê? Para eliminar essa vírgula aqui. Não tem uma casa depois da vírgula, então vamos multiplicar por 10. Aqui dá 75, lá 60. Agora eu faço 60 sobre 75, simplificando por 3, dá 20 sobre 25, simplificando por 5, dá 4 quintos, e 4 quintos é 0,8. Basta dividir 4 por 5, nós vamos encontrar 0,8, que é o que nós vamos fazer aqui agora na continha. Ó. O 6 é como se igualasse as casas e cortasse a vírgula. Olha. Aqui tem uma casa, então põe um 0 lá e corta essa vírgula aqui. Ó. Põe um 0 aqui, é 60, e corta a vírgula. Então fica 60 dividido por 75. Né? Não dá para dividir 60 por 75, então é 0, e agora então coloca um 0 lá, né? Coloca um 0 lá e fica os 600. Com 600. 600 dividido por 85 dá exatamente 8. Veja, 8 vezes 5, 40, vão 4, 8 vezes 7, 56 e 4, 60. Então dá 0,8. Então, o 6 dividido por 7,5, 0,8. Né? Divisão de uma decimal exata por outra decimal exata. Aqui também, veja. Aqui eu tenho 1,8 dividido por 1,5. Se eu multiplicar por 10 ambos os termos, eu tiro a vírgula, fica 18 dividido por 15. Daí eu faço como se fossem números naturais. Dá 18 sobre 15, simplifico por 3, 6 sobre 5. Multiplico por 2 para obter o 10, né? Dá 12 sobre 10. O 12 sobre 10 é 12 décimos, não é? Que é 1 inteiro e 2 décimos. Lembram-se? Aqui, ó, 10 vezes 1, 10, mais 2, 12. 12 décimos. 1 inteiro e 2 décimos se escreve assim, 1 inteiro e 2 décimos, tá? Muito bem, vamos fazer então a divisão. 1,8 dividido por 1,5. Aqui o número de casas depois da vírgula é o mesmo, posso cancelar. Então fica 18 dividido por 15. 18 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 15, 15. Para 18, 3. Né? E agora, abaixo o zero aqui. Né? E vou dividir 30 por 15. 30 por 15 dá 2. 2 vezes 15, 30, para 30 nada. Então, a resposta é 1,2. Ok? Outro exemplo aqui, ó. 0,68 dividido por 0,0
0,16, ou seja, 68 centésimos dividido por 16 milésimos. Aqui eu tenho 3 casas. Então, para eliminar a vírgula, eu tenho que multiplicar por 1000. E lá também, para não alterar, tem que multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, 0,68 dá 680. Né? A vírgula caminha 3 casas para a direita, 680. E aqui vai me dar 16, porque olha, uma casa, outra casa, 16. Então fica 680 dividido por 16. Dá 680 sobre 16, simplifico por 2, dá 85. Não, simplifico por 8. 16 dividido por 8 dá 2, 680 por 8 dá 85. 85 sobre 2 é 42,5. Por quê? Ó, 2 vezes 42, 84, mais 1, 85. Esse meio pode ser escrito como 5 décimos, basta multiplicar por 5, numerador e denominador. Dá 42 e 5 décimos, que eu posso escrever na forma decimal, 42,5, tá? E agora fazendo a divisão. Né? Aquela história, né? Eu posso igualar as casas, então aqui fica 680. 3 casas, né? E cortar a vírgula. Então vamos lá. Agora eu vou começar. 68 dividido por 16 dá 4. Por quê? 4 vezes 16, 64. Para 68, 4. Tá? Abaixo o zero. Ainda dá. 40 dá para dividir por 16, dá 2. 2 vezes 16, 32. Não é? Para 40, 8. Não é? Agora, 8 não dá para dividir por 16. Então, põe o vírgula e o zero aqui. Agora, 80 dá para dividir por 16 e dá 5. 5 vezes 6, 30. 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 8, 80. Aqui, 80 menos 80, 0. Tá? Então, posso fazer sempre usando frações e posso fazer o algoritmo da divisão. Agora, a divisão de uma decimal exata por 10, 100, 1000, etc. Vejam aqui, ó, 32,5 dividido por 10. 32 inteiros e 5 décimos dividido por 10. Aqui tem uma casa decimal, então vamos multiplicar por 10. Se eu multiplico por 10 aqui, tem que multiplicar por 10 aqui. Então aqui dá 325 e aqui dá 100. É 325 sobre 100, que dá 3 inteiros e 25 centésimos. Lembram-se, ó, 100 vezes 3, 300, mais 25, 325 sobre 100. Isso aqui é em 3 inteiros e 25 centésimos, que eu escrevo dessa forma aqui, né? 3 inteiros e 25 centésimos. Notem o seguinte, ao dividir por 10, eu tinha 32,5. E olha o resultado, deu 3,25. A vírgula andou uma casa à esquerda. Olha aqui, ó. Estava 32,5, quando divido por 10, a vírgula que estava aqui andou uma casa à esquerda. Então, vamos guardar isso já. Para dividir por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Tá? Agora vamos fazer a divisão por 100. 7,4 dividido por 100. Aqui tem uma casa decimal, multiplico por 10. Multipliquei por 10 aqui, tem que multiplicar por 10 aqui. Então, vamos lá. Aqui dá 74 e aqui 1000. 74 milésimos, 74 sobre 1000. Como que eu escrevo 74 milésimos na forma decimal? 0,074. 3 casas depois da vírgula. Tá? Mesma coisa, gente. Lembram? Eu estava com 7,4. Ao dividir por 100, olha que ocorreu a vírgula, andou uma casa, outra casa, pronto.
andei 2 casas à esquerda, ó. Uma casa, outra casa à esquerda. Então, para dividir por 100, basta andar 2 casas para a esquerda. Para dividir por 1000, a gente já sabe, né? Vamos ver. Aqui eu tenho 126 inteiros e 1/10 dividido por 1000. Como aqui tem uma casa, eu vou multiplicar por 10. Se eu multiplico por 10 aqui, eu tenho que multiplicar por 10 aqui. Então dá 1.261 dividido por 10.000. Escrevendo na forma de fração, 1.261 por 10.000. 10.000 tem 4 zeros, então tem que ter 4 casas depois da vírgula. Tá? 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Então, novamente, né? Eu estava aqui, andei uma casa, 2 casas, 3 casas e mais uma agora. Então, eu dividi por 10.000, não é? Então, nós vamos encontrar 0,1261. A vírgula andou 3 casas para a esquerda. 3 casas para a esquerda. Então, a conclusão é essa que nós falamos nos 3 casos, né? Quando nós dividimos um número decimal por 10, por 100, por 1000 e assim por diante, podemos obter o resultado andando a vírgula na decimal. Para a esquerda, 1, 2, 3 e assim por diante casas, respectivamente. Tá? Então, vamos ver agora. Nós vamos 47,33 dividido por 10. Aqui a divisão é por 10. A vírgula tem que andar uma casa à esquerda. Então, eu tenho aqui 47,33. E a vírgula estava aqui no 47. Anda uma casa à esquerda, vem aqui, ó. Então, dá 4 inteiros, 733 milésimos. Agora aqui, 2,9 dividido por 100. Lembra-se, dividir por 100, a vírgula caminha à esquerda 2 casas. Então, eu tenho aqui o 2 e o 9, e a vírgula está entre o 2 e o 9. Vou andar 2 casas para a esquerda. Uma, põe o 0, outra. Dá o quê? 0,29 milésimos, né? Então, 29 milésimos, que é 0,029, tá certo? Finalmente, 873 inteiros e 1/10, dividido por 1000. Dividido por 1000. Dividir por 1000, a vírgula anda 3 casas à esquerda. Então, vou escrever um número aqui, 873, e o 1 aqui, então, fica aqui, 8.731. Só que a vírgula estava entre 3 e o 1. Então, vou contar 3 casas à esquerda. 1, 2, 3. Então, dá 0,8.731. Ok? Então, é fácil, né? Divisão por 10, 100 e 1000. A vírgula anda uma casa, 2 ou 3 à esquerda. Lembram-se, a multiplicação por 10, 100 e 1000 era o contrário. A vírgula anda 1, 2, 3 casas à direita. Tá? E agora, finalmente, um probleminha envolvendo as 4 operações. Tá? Vamos ver. Paula gastou R$ 38,10 na compra de 1,5 metros de tecido, 1,5 metro de tecido. E Cássia comprou 5 metros do mesmo tecido. A pergunta, tem 2 perguntas. Quanto gastaram as duas juntas? Depois, qual foi o troco se esse total foi pago com R$ 167? Então, vamos ver. A Paula gastou R$ 38,10 na compra de 1,5 metro. Então, nós vamos ver quanto que ela pagou por metro. Então, vamos fazer aqui
1 metro. Então, como que nós vamos fazer? 38,10 dividido por 1,5 metro. Lembram-se, né? Aqui tem duas casas, aqui tem uma casa. Igual as casas, corto a vírgula. Não é? E agora? Agora eu vou dividir 3.810 por 150. O 381 por 150, ele não dá 3, porque 3 daria 450, então ele dá 2. 2 é 0, 0 para 1, 2, 5, 10 para 18, 8, 1, 2, 1, 2 e 1, 3. Certo? Muito bem. Abaixo, o 0. 810 dá para dividir por 150? Dá, né? Dá 5. 6 vezes 150 dá 900. 5 vezes 150 vai dar 750 aqui, né? Zero, 5 para 11, 6. Né? E aqui, como trocamos e colocamos um 1 lá, que é 7. Então, 7 para 7, nada. Bom, posso continuar? Posso. Põe um vírgula aqui e um 0 aqui. 600 dividido por 150 é 60 dividido por 15, é 4. 4 vezes 150, 600. Não sobra nada, tá? Então, essa divisão aqui deu 25,40. O que é esse 25,40? É 1 metro, não é? Porque 38 e 10 é 1,5 metro. Para saber 1, então, o 25,40, R$ 25,40 é 1 metro. Agora, a Cássia comprou 5 metros desse tecido. Então, nós temos que fazer esse número 25,40 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Vão 2, né? 5 vezes 5, 25 e 2, 27. Vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 127. Então, a Cássia comprou 5 metros, ela pagou 127. Quanto gastaram as duas juntas? Lembra, a Paula tinha gastado 38,10. 38,10. E agora a Cássia, 127. Então, nós estamos juntas, 38,10 com 127. Quanto que nós vamos obter? 0, 1, né? 8 e 7, 15. Coloca a unidade aqui. Vai 1. 4 e 2, 6. 165,10. Isso é o que elas gastaram juntas. Isso elas gastaram juntas. Né? Qual foi o troco se esse total foi pago com 167? Então, basta fazer a subtração. 167 menos 165,10. 0 para 0, né? 1 para 10, 9. Se eu troquei, então aqui agora é 6. 5 para 6, 1. 6 para 6, nada. 1 para 1, nada. Esse R$ 1,90 foi o troco. Foi o troco. Então, vejam. A Paula gastou 38,10 na compra de 1,5 metro.
para saber um metro, nós dividimos 38,10 por 1,5. Deu 25,40 centavos. Mas a Cássia comprou 5 metros desse, então multiplica por 5, deu 127. Juntas gastaram o quê? Aquele 38,10 mais esse 127, não é? Mais 127, dá 165,10. A pergunta B é, qual foi o troco? Se foi pago por R$ 167. Eu faço a subtração e encontro o troco. Muito bem, nós chegamos assim no final dessa aula sobre divisão de decimais exatas. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Um grande abraço e até a próxima aula.